Barbie, Stuart Hall e Pablo Vittar. Existe algo que os liga? Sim, o debate sobre gênero. Nós precisamos falar sobre isso. Não há mais tempo para ignorar este debate. Não é de hoje os conflitos do homem com si próprio. Na verdade, isso sempre existiu. Faz parte da nossa natureza. Para seguir evoluindo socialmente, devemos nos abrir pelo menos a novos debates, e assim, quem sabe, também para novas ideias. Personalidades transgêneras sempre estiveram presentes em nossa sociedade, mas, infelizmente, adquiriram formas engraçadas, como paródias, até que o movimento tomou ainda mais força e propôs à sociedade contemporânea questões antes esquecidas por ela mesma. Primeiro ato: nascimento. Bom, vamos pelo início. O nascimento de uma vida humana, mesmo antes do parto, a família que espera o bebê já está completamente submersa em um mundo de fantasias e esperança, e muitas dessas vontades são amplamente conectadas com o sexo da criança. Enxoval azul, pink, modelo, jogador de futebol, astronauta, médica, pressão por todos os lados de todas as direções. O feto é caracterizado e terá de lidar com um conjunto de ações pré-definidas pela sociedade. Reparou? O sexo se definiu, não o gênero. Lembra do Stuart Hall? É neste ponto da história em que ele entra. Crescimento, segundo ato. O sociólogo jamaicano Stuart Hall se destacou escrevendo diversos livros sobre sua tese de formação de identidade. Um deles foi o Identidade Cultural na Pós-Modernidade, com o intuito de avaliar a existência de uma crise de identidade e no que consiste tal crise. Stuart divide o homem em três: o sujeito do iluminismo, o sujeito sociológico e o pós-moderno. Atualmente, com tamanha facilidade de informação e uma enxurrada de ideologias superficiais que nos atingem pelos meios comunicacionais, Stuart vê uma ideologia vaga no ser humano pós-moderno, uma dificuldade de identificação com si próprio. Nós nos definimos apenas por aquilo que sabemos que não somos ou não gostamos, mas não temos ideia do que realmente somos. Ainda quando criança, os questionamentos sobre sexualidade e gênero, mesmo que de forma primordial, começam. É difícil entender tudo isso quando não é com você, mas sejamos empáticos. Você já conseguiu imaginar a sensação de estar em um corpo que não é seu? Ou pelo menos que você não se considera daquele corpo, daquele sexo? Ser tratado por todos de uma maneira que você não quer? Isso acontece com milhares de pessoas pelo mundo. Essa generalização tão fortificada sobre a conexão de sexo com gênero foi construída nos últimos anos pela sociedade patriarcal através da cultura geral e muita publicidade. Não é surpresa o poder que a propaganda tem sobre a sociedade, não só a propaganda, mas o comércio em geral. Exemplos? Ok. Veja bem, a empresa Mattel, que tem em seu leque de produtos os brinquedos Barbie e seu par Ken, criados pela empresária Ruth Handler em 1959, pioneira em lançar uma boneca adulta para crianças. Sim, parece inofensivo e não, a intenção não é causar uma guerra por isso. Mas são nessas pequenas simbologias em que a sociedade, mesmo que inconscientemente, acredite e determine um comportamento ideal a ser seguido, de acordo com sua sexualidade biológica. A Barbie, com suas características físicas estereotipadas, loira, magra, bem-sucedido, olhos claros, e o Ken segue à risca os mesmos estereótipos. Isso também fez a sociedade definir que a Barbie se trata de um brinquedo feminino e que só as meninas podem utilizar disso, e que outros brinquedos são só para meninos. A Mattel potencializou isso, viu oportunidades de lucro nessa polarização, ignorando as vontades e desejos de cada um, imposição.
E mesmo que alguns meninos não queiram, ou pelo menos assim dizem, é porque isso foi imposto, é como foi ensinado desde o princípio. Porém, até mesmo os mais pessimistas há de admitirem, a sociedade evolui de maneira rebelde, desgovernada, mas há luta, há mudanças, existe transformação. Terceiro ato. A questão da identidade está sendo extensamente discutida na teoria social. Em essência, o argumento é o seguinte: as velhas identidades que por tanto tempo estabilizaram o mundo social estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito unificado. A assim chamada crise de identidade é vista como parte de um processo mais amplo de mudança, que está deslocando as estruturas e processos centrais da sociedade moderna e abalando os quadros de referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo social. Isso é uma síntese do olhar de Sturge para a sociedade pós-moderna. Parece bem real, né? Concordo. No meio de todas essas mudanças, nessa tempestade de novos pensamentos, tudo isso potencializa coragem nas pessoas que passaram tanto tempo injustiçadas sobre repressão da sociedade por terem comportamentos diferentes do que era esperado para o seu gênero. As transformações sobre a expressão de gêneros não é algo novo, já existe há muito tempo, mas é na sociedade contemporânea que pouco a pouco ganhou espaço e se concretizou, exigindo respeito. Confuso com tudo isso? Ok, isso não é um problema. O importante é estar aberto. Veja bem, identidade de gênero. A forma como o indivíduo se sente, pensa sobre ele mesmo, como se enxerga. Expressão de gênero. Como se demonstra seu gênero através do comportamento, vestimento, interação. Sexo biológico, puramente anatômico, não deve ser parâmetro para nenhuma análise comportamental. Orientação sexual refere-se a quem você é fisicamente e emocionalmente atraído. Com o passar do tempo, foi capaz de compreender melhor toda a complexidade de uma identidade. Assim, devemos lutar contra os estereótipos como a Barbie, por exemplo, e abrir caminho para quem não se sente confortável com a atual estrutura social. O futuro é de difícil dedução. Nem sempre os horizontes são tão positivos como os aqui apresentados. Nos últimos anos surgiu um tipo de resistência às minorias. Uma refortificação da supremacia branca, sexismo, homofobia, preconceito. Nos resta ou nos deve seguir o caminho que acreditamos ser o do bem. Empatia é necessário, respeito também.